Olá pessoal, eu me chamo professor Haroldo Gomes. Estamos aqui hoje para dar continuidade à disciplina de melhoramento vegetal. Hoje nós abordaremos o tema de sistemas reprodutivos em plantas cultivadas. Bem, eu conheço ou desejo conhecer o sistema reprodutivo das plantas para mim decidir sobre qual ou quais métodos de melhoramento eu vou utilizar para poder avançar ao longo das gerações para determinada cultura. E conhecer o sistema reprodutivo nada mais é do que o conhecimento da morfologia floral e dos processos de fecundação e fertilização. A morfologia floral, conforme demonstrado na figura, eu posso ter flores unissexuais ou hermafroditas. Quando elas são unissexuais, elas podem ser flores com sistema reprodutivo feminino e ou masculino. Enquanto que nas hermafroditas, elas têm tanto a parte masculina como a parte feminina na mesma flor. Então, nós temos o androceu com o filete e a antera e o gineceu com as suas partes, o estigma, o estilete, o ovário, o óvulo e a placenta. Com isso, eu vou conseguir saber qual a metodologia utilizar, porque se uma flor ela for feminina, ela só pode trabalhar com metodologias de plantas alógamas, ou seja, que faz fecundação cruzada, porque ela tem que receber o pólen. Se ela é masculina, ela só vai doar o pólen. Enquanto que uma flor hermafrodita, ela pode fazer autofecundação. Com isso, ela seria uma autógama. Entretanto, excluindo os mecanismos que impedem a autofecundação, mas que nós vamos ver mais adiante. Eu tenho a reprodução assexual, sem fusão de gametas, e sexual, com fusão de gametas. Essa reprodução assexual tem vários processos comuns, mas para as plantas, a multiplicação vegetativa é uma das mais importantes. Por quê? É na multiplicação vegetativa onde eu posso fazer, por exemplo, por estaquia ou enxertia, gerar clones. Quando eu tiro uma estaca de uma planta mãe e gero outras plantas a partir dessas estacas retiradas da planta mãe, eu estou multiplicando clones idênticos a essa planta mãe. Então, é um processo de reprodução importante, porque facilita o melhoramento de plantas. Tenho também a apomixia, que é a produção de sementes sem fusão de gametas, que acontece muito nas gramíneas e nas forrageiras, como por exemplo o capim braquiária. Então essa propagação vegetativa ou da reprodução sexual, ela é uma multiplicação rápida, que ela não modifica caracteres nenhum. Entretanto, uma planta de propagação vegetativa, ela não exclui a propagação sexual. Você tem, por exemplo, a batata e a batata doce, que eu tenho a batata semente, mas também, que seria um clone, mas também eu posso ter a propagação sexual dessa batata. Tenho também algumas fruteiras que acontecem também da mesma forma, por exemplo, que podem ser propagadas assexuadamente, a acerola, a goiaba. Tem algumas espécies de ciclo curto, como por exemplo a cana, a mandioca e o morango.
o morango com os estolões, enquanto a mandioca com a maniva, um fracionamento do caule. Vamos falar então no caso da apomixia, que é a formação de sementes sem fecundação. Então, as plantas de capim ou de gramíneas que tem esse processo, ele gera clones também, clones a partir da planta apomítica. Então, idênticos à planta mãe. Que eu posso utilizar uma planta sexual para cruzar com essa planta apomítica. E aí eu vou obter uma F1, híbridos apomíticos e híbridos sexuais, na proporção de 50% para cada um dos tipos. Isso é bom, que não exclui o processo sexual. No caso do melhoramento de plantas assexuadas, é muito simples, pois você só tem que identificar indivíduos superiores. Então você vai fazer, por exemplo, uma visita a aldeias, quilombos, comunidades, feira livre. E aí, você identificando esse indivíduo, você faz essa multiplicação vegetativa desses indivíduos com as características boas. Vamos supor, por exemplo, uma cultura igual a acerola, igual a mandioca, que eu tenho o centro de origem dela aqui na América do Sul. Eu tenho vários tipos diferentes de materiais. Com isso, eu só tenho que achar o meu material com características adequadas, aquelas características que eu desejo. Eu encontrei o material com todas as características que eu desejo, só vou fazer o quê? Multiplicar esse material para fazer ensaios de competições. Terminados os ensaios de competições, eu vou fazer a multiplicação e a distribuição. Então, passa-se a ser simples quando eu tenho essa variabilidade genética para poder aproveitar. Se eu não tiver a variabilidade genética, eu tenho que usar a propagação sexual, apesar delas também poderem ser propagadas assexuadamente. Mas como eu não tenho variabilidade, eu uso a propagação sexual para gerar a variabilidade. Posteriormente, eu posso aproveitar a propagação vegetativa dessas plantas para proceder o meu melhoramento de plantas. Então, essa reprodução sexual, as plantas podem ser autógamas, alógamas ou mista. Então, as plantas autógamas são as que fazem autofecundação. Você pega, por exemplo, a soja, o feijão, trigo, arroz, várias outras. As alógamas são aquelas plantas que promovem fecundação cruzada. Milho, uva, repolho, manga. Apesar do milho, eu poder também fazer uma autofecundação. Mas nós vamos estudar o caso posteriormente. E a mista seria uma autógama, que é uma planta que faz autofecundação, com alta taxa de alogamia. Por exemplo, um sorgo e um algodão. Então, se eu for pensar na evolução das plantas, inicialmente todas elas seriam alógamas, ou seja, de fecundação cruzada, que iria facilitar, viabilizar alta diversidade genética, porque tem fusão de gametas. Vem 50% da carga genética de um pai e 50% da carga genética de outro pai. Isso gera variabilidade genética. Posteriormente, essas plantas foram evoluindo e aí apareceram as autógamas, que são as plantas que trabalham com autofecundação, chegando a gerar uma linha pura. Essa reprodução versus o melhoramento é importante para você escolher o método. Por exemplo, nas plantas autógamas. As plantas autógamas eu uso frequentemente o método de melhoramento para elas, descendente única semente, genealógico, retrocruzamentos e seleção recorrente. Já as alógamas, eu posso usar uma seleção massal, um método genealógico e uma seleção recorrente também.
Já para as plantas de propagação assexuadas, eu uso uma seleção massal e uso o método genealógico. Isso facilita a minha escolha do método de melhoramento, esse tipo de reprodução das plantas. Então vamos falar agora especificamente sobre as plantas autógamas. Então as plantas autógamas, ela busca a homozigose, que são alelos iguais dentro dos locos gênicos. Então eu tenho, e de preferência, alelos dominantes. Então essa população, ela ficaria o quê? Uma linha pura, ou misturas de linhas, onde a gente chama de linhagens. Então eu vou nas plantas autógamas obter linhagens ou multilinhas, que seria uma mistura de linhas. O que eu tenho que observar nessas plantas autógamas? Primeiro é a taxa de fecundação cruzada. Elas são autógamas, mas possuem uma taxa de alogamia. Por exemplo, feijão, eu tenho até 1% de fecundação cruzada. Com isso, eu tenho que tomar cuidado com a questão do espaçamento entre uma variedade e outra. Tenho que manter o mínimo para que não ocorra contaminação entre variedades. Tenho que observar insetos polinizadores, o vento, além disso as condições climáticas, porque senão eu vou ter uma alta taxa de fecundação cruzada. Consequentemente, eu vou estar contaminando essa minha variedade. Por exemplo, eu tenho alface com 6%, uma alta taxa, feijão, fumo e trigo 4%, só que o feijão aqui eu falei que era 1%, mas aqui a literatura está generalizando em 4%. Muitos têm apenas 1% de fecundação cruzada. A soja, menos de 1%, mas ali eu tenho a cleistogamia, que posteriormente eu vou estar explicando para vocês, e o tomate ia ter 5%. Então, tomando cuidado com essa taxa de fecundação cruzada, eu vou chegar nessa linha pura. Eu tenho também autógamas com alta taxa de fecundação cruzada, 10 a 50%. Encontra-se o algodão, a berinjela, café, quiabo e sorgo. Como que eu determino essa taxa de cruzamento natural que aqui acontece nas plantas? Vamos dar um exemplo aqui com feijão. Por exemplo, eu tenho que ter 2 genes marcadores, um dominante e um recessivo. De preferência que ele expresse na fase que a plântula está pequena e que seja de fácil identificação. Vamos, por exemplo, trabalhar com cor de flor. Só que para mim determinar, eu tenho que ter coincidência no florescimento. Eu tenho que ter plantas recessivas, plantas dominantes e que esses 2 tipos de plantas coincidam o seu florescimento, para que eu possa observar se houve fecundação cruzada. Então eu vou fazer o quê? Vamos supor que eu tenha um feijão de cor de flor branca e outro feijão de cor de flor roxa, sendo o branco o dominante e o roxo o recessivo. Então eu planto várias linhas, uma do lado do outro, feijão de flor de cor branca, uma linha, feijão de cor de flor roxa, outra linha. Vou alternando a coloração das flores. E aí eu deixo essa planta se autofecundar normalmente, só que eu vou colher só na planta de gene recessivo, vou colher só na planta de flor roxa. Por quê? Se ocorreu alguma fecundação cruzada, a roxa é recessiva. Então, qualquer branca que aparecer veio da fecundação cruzada, porque espera-se flor roxa. Então, eu colho essa semente, semeio e avalio. O número de flores roxas que aparecer
serão vindas da autofecundação, e flores brancas que aparecer serão vindas da fecundação cruzada. Aí eu faço uma porcentagem, quantas flores brancas apareceram. Se tiver, por exemplo, 10 plantas de flores brancas dentro do lote de flores roxas, eu vou ter que esse lote fosse 100 plantas, por exemplo, eu teria 10% de fecundação cruzada. Então, cruzamento natural. E aí eu consigo determinar essa porcentagem, porque eu só esperava flores roxas. Como apareceu uma porcentagem de brancas, essa só pode ter vindo da fecundação cruzada. É dessa forma que determina-se. Então eu tenho algumas condições para a autogamia. Que condições seria essa? Primeiro, a cleistogamia, que é a polinização antes da abertura da flor. Ela é hermafrodita, ela faz a autofecundação, mas poderia ter uma taxa de fecundação cruzada, só que a própria flor ela não se abre antes da polinização. Com isso, é uma condição que só pode ocorrer autofecundação. Então, isso é chamado de cleistogamia. Ocorre na soja, ocorre no amendoim, por exemplo. E tenho algumas partes morfológicas, como no caso do tomate, que são estruturas. Que estrutura seria essa? O estigma cresce dentro de um cone de anteras. Com isso, só pode haver também a autofecundação. Então, quando eu tenho umas plantas desse tipo, com essa condição de autogamia, eu tenho que abrir mão de técnicas de hibridação para mim poder propiciar uma fecundação cruzada, conseguindo assim um híbrido. Caso tomate, então eu faço o quê? Eu tenho que eliminar a antera, que é a parte masculina. Então eu faço uma emasculação. Eu tenho também que levar em consideração que tem uma porcentagem de pegamento, que não é todo pólen que eu vou colocar na parte feminina que vai me gerar descendente. Então, eu tenho que testar vários métodos para ver qual a porcentagem de pegamento dessa técnica. Por exemplo, eu vou usar um pincel para levar o pólen para fazer a polinização artificial. Vou utilizar cotonetes, vou utilizar uma outra flor, colocando as duas juntas. Então, que técnica é que eu vou utilizar? Isso depende da planta. Então, são pesquisas que se fazem para poder ver a viabilidade dessa técnica de hibridização. Já as plantas alógamas, eu trabalho com a heterozigose. Então, eu tenho uma população pamítica de cruzamento ao acaso de plantas alógamas, viabiliza a fecundação cruzada. Então, eu tenho alguns tipos de flores. Por exemplo, a flor hermafrodita, no caso batata doce, cebola, cenoura, ela vai depender de algumas condições. Por exemplo, a flor hermafrodita, ela faz autofecundação. Entretanto, eu posso ter, por exemplo, uma protandria, a parte masculina, ela fica viável e a parte feminina não. Isso fazendo com que viabilize uma condição de alogamia. Só pode ocorrer fecundação cruzada. Porque se a parte feminina não está receptiva, que é no caso da protandria, não tem autofecundação, porque o pólen está viável, mas a parte feminina não. Com isso, esse pólen ele tem que fecundar flores de outras plantas, fazendo com que ocorra a alogamia. Da mesma forma, a protogenia, que é a parte feminina está receptiva
mas a masculina não. Então tem que vir pólen de outra flor, favorecendo assim a alogamia. Então, assim, em geral, eu tenho alto grau de heterozigose, que seria os alelos diferentes para a mesma característica. Faço uma fecundação sexual que ocorre a segregação. Posteriormente, eu faço a seleção das plantas conforme a minha característica desejada. Isso é quando se trabalha com plantas alógamas, de fecundação cruzada. Eu tenho também alguns mecanismos de alogamia. Eu posso pegar, por exemplo, plantas dioicas, que produz flores de sexo distintos em indivíduos diferentes. Então eu tenho indivíduos masculinos e indivíduos femininos. No caso do mamão e no caso do espinafre. Eu tenho mamão hermafrodita, mamão com flores masculinas e mamão com flores femininas, sendo que o comercialmente aceito é o de flor hermafrodita. Então isso é uma condição para a fecundação cruzada. Só tenho plantas masculinas ou plantas femininas, então só pode haver fecundação cruzada. O pólen tem que ir de uma planta para outra. Tem a questão das plantas monóicas, que tem flores masculinas e femininas na mesma planta em inflorescência distinta. Elas estão na mesma planta, mas separadas. Então, com isso, pode haver a autofecundação dessa flor, pólen dessa flor masculina indo para a flor feminina, mas também pode haver a fecundação cruzada, a alogamia, o pólen indo para flores femininas de outra planta, conforme está demonstrando na figura. Eu tenho também algumas diferenças estruturais que favorecem a alogamia, fecundação cruzada. Então eu tenho aqui uma foto da ercogamia. O que é a ercogamia? Essa pétala modifica em forma de colher e cobre o estigma, prevenindo assim a autopolinização. Isso ocorre em goiabas. Tenho também a questão da incompatibilidade, que o pólen não fecunda o óvulo da mesma flor, como por exemplo em maracujá. Mas eu tenho essas incompatibilidades, dois sistemas, gametofídico e esporofídico, sendo que o gametofídico não obtém sementes total, parcial ou nula, e o esporofídico só total ou nula. Parcialmente pode ocorrer alguma produção de sementes. Então, pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Eu agradeço e até a próxima.